pessoa honrada, abençoada, motivo de eu estar aqui há 17 anos. Teve uma vez que eu pedi para ele: me abençoa que eu estou dando minha na firma. E ele disse: não, aqui você não sai. Eu peguei a mão dele, me abençoa, eu vou embora. E ele disse: daqui você não sai. Culpa dele que eu estou aqui até hoje. É um grande engenheiro, um mestre de obra com louvor. E eu sou muito honrada com a sua presença, pastor. Deus abençoe sua vida. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Parabenizando os adolescentes por esse trabalho que Deus tem recebido o nosso louvor. E nesse momento nós vamos receber a palavra de Deus. De tudo que acontece na nossa liturgia, esse é um momento que exige mais atenção. Nos louvores a gente se alegra, expressamos a nossa alegria através da glorificação ao Senhor, mas no momento da palavra é onde nós devemos concentrar toda a nossa atenção. Por quê, pastor? Eu estava vendo um material hoje, pastor Jordantas, do nosso querido pastor Gesião Gomes, e ele falando sobre o louvor da igreja. Então tem alguns louvores que não tem nada a ver com o louvor a Deus, E ele, inclusive, até como orientação para vocês, do que a gente deve conhecer e prestar atenção sempre nas palavras que são pregadas, porque são elas que nos alimentam. Então está dizendo que tem um louvor que nós gostamos de cantar muito. Até eu já cantei esse louvor da Cassiane, que diz que a oração é alimento, e não é verdade. A oração não é alimento. A oração é a nossa forma de nós nos expressarmos a Deus as nossas necessidades, e Ele, de acordo com a sua vontade, Ele vai responder às nossas orações. Mas o alimento para a nossa vida espiritual é o que nós vamos receber agora, é a palavra. A palavra é que nos alimenta, a palavra é que nos sustenta. E esse tempo de vocês, muito forte, porque ele vai dizer o vosso tempo: eis que bato a porta. Agora alguém poderia dizer: eu não estou ouvindo nenhum batido de porta. Então presta atenção, é a palavra que vai nos levar a compreender qual é a batida na porta. E para os nossos dias é todo o movimento que está acontecendo ao nosso redor, são batidas na porta dizendo: eis que eu estou batendo, te prepara, igreja, estou pronto para te buscar. Amém? Oremos juntos. Pai de amor e bondade, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Pai, e temos nos alegrado com os louvores que aqui foram apresentados, desde os hinos, ó Senhor, congregacionais, com a banda, na nossa harpa cristã. E agora, Pai, a tua palavra vai ser ministrada, Senhor, e o Senhor vai usar como canal de bênção para nós nessa noite, nosso querido companheiro, pastor Gilberto. Pai querido, abre, Senhor, as portas da palavra mais uma vez, e usa o teu servo como canal de bênção para a tua igreja, para assim, Pai, alimentar as nossas almas e nos sustentar, Senhor amado, firmes até o dia glorioso em que o Senhor enviará Senhor, a resposta arrebatando a tua igreja, em nome de Jesus. Cumprimentamos, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus por esta linda e rica oportunidade que Ele nos concedido para que nós pudéssemos estar aqui na noite deste dia para junto compartilhar das grandes e eternas bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo grato a Ele por mais um ano de existência que Deus tem dado a este grupo de adolescentes, que esses anos se estendem por muitos anos. Amém? Que o nome do Senhor venha ser glorificado na espiritualidade de cada adolescente. Agradecendo também esta maneira carinhosa que o Senhor tem me recebido, oferecendo toda a liberdade para que você pudesse, por gentileza, tomar o vosso assento. Amém? Agradecendo ao pastor João Dano, um amigo, irmão, que sempre nós estivemos juntos. Eu tive a honra de ser segundo pastor ao lado dele, de segundo pastor, e era o segundo pastor da igreja.
né, o pastor Léo, que é uma psicoprédia, e pregar na frente do pastor Léo é difícil, né? E até da frequência, né? E os demais obreiros, amados, que está na nossa retaguarda aqui nesta igreja. Essa igreja, graças a Deus, é abençoada no ministério da palavra. Aqui tem doutores, pregadores, né, profetas, juízes, sacerdotes, amados e queridos irmãos, somos muito gratos a Deus por tudo. Os irmãos escolheram um tema muito importante, né, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3. E eu não sei quantos minutos tem, se é 20 minutos, se é 30 minutos. Eu só vejo isso. Muito obrigado, pastor João, também. Meus amados, vamos ler o versículo tema na noite deste dia, que se encontra no livro de Apocalipse. Amém, Santa? Sabendo que nós temos um horário, os irmãos têm horário, e nós precisamos também ter consciência disso. Amém? Abra a nossa Bíblia, né? Sei que vocês sabem já depois salteado esse versículo bíblico do tema. Os irmãos, quando eu cheguei aqui, o pastor João Danta estava lendo a leitura da palavra de Deus. Contaremos até 30, vamos citar o versículo, o tema da palavra de Deus. Vamos lá, 1, 2, 3. Eis que sou a porta da vida. Vamos lá, Sandra. Eis que sou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Com ele cearei e ele comigo. Amém. Muito obrigado, Santo, por ter vindo junto conosco este versículo bíblico da palavra de Deus. Amados e queridos irmãos, nós, ao estudar esse texto sagrado da palavra de Deus, a respeito de Jesus bater na porta de Laodiceia, a igreja que já vi tantos pastores pregando a respeito de Laodiceia, já vi pastor dizendo que a igreja de Laodiceia era a igreja do diabo. Eu nunca vi isso na Bíblia Sagrada, de maneira nenhuma. Se você analisar o texto sagrado, mesmo que Laodiceia provocou ânsia de fome, Laodiceia, haja visto que há quem diga que Laodiceia foi a igreja que deixou Jesus doente. Diga amém. Aí você pode dizer, mas pastor João, Jesus não fica doente, mas isso aí se chama força de expressão ou empêndula. Por quê? A pessoa só vomita quando ele está bom, quando está com saúde. Quando ele ingere algum alimento, e esse alimento vem provocar nele ânsia de fome. Era assim que estava acontecendo a igreja de Laodiceia. Laodiceia ela foi estabelecida e fundada no ano 250 a.C. O nome Laodiceia veio de Laudice, o nome Laodiceia veio de Laudice, por causa do imperador romano. Ele, por sua esposa ser chamada Laudice, então ela, o que foi que aconteceu? A Laudice gostou muito desta cidade, estava várias cidades que tinha sido conquistada, sido derrotada, e quando ela gostou muito dessa cidade, sempre eu fiquei olhando a história, fiquei analisando um povo que muitas vezes não mexia com a situação do dia a dia da vida. E foi a mesma coisa que aconteceu com Laodiceia. Ser uma cidade que é muito rica, né? Uma cidade de banqueiros, uma cidade que se orgulhava por tudo que ela tinha. Então, quando o imperador de Roma toma conta de Laodiceia, que ele se envolve com o meio do povo, ele sabia se ele fosse mudar o nome, que era conhecido como cidade de Eliseu, e foi mudada para Laodiceia, a homenagem a Laudice, que era sua esposa. Ele sabia que se ele tomasse essa atitude rapidamente de querer mudar o nome da cidade, ele poderia ocasionar um grande problema e achar oposição. O que foi que ele fez? Ele começou a barganhar, ele começou a trazer benefício para a cidade, trazendo benefício ao povo. Ele foi conquistando o povo, endereçando a cidade. Chegou um ponto que Laodiceia chegou a ser cidade de primeiro mundo. Todo mundo se encantava com a cidade de Laodiceia, todo mundo se embelezava pela estrutura que a cidade oferecia. E muitas vezes nós tomamos esse caminho, porque muitas vezes corremos atrás de algo que não nos pertence, e muitas vezes nós se embelezamos com muitas coisas e paramos na caminhada. Isso é um grande risco, e isso não acontece na igreja. Isso não é de um dia para o outro que acontece, que a igreja vem se enfriar, ou a igreja se mora. Isso não é de um dia para o outro.
Certo pastor estava contando uma experiência de um novo convertido, que ele chegou na igreja, ele se converteu e ele começou a ver algumas coisas erradas no meio da igreja, e ele começou a conversar com o pastor, e o pastor falou para ele: isso é assim mesmo, isso é assim mesmo. Mas eu vim para a igreja, no mundo era a mesma coisa, e aqui é assim mesmo. Aí o pastor da igreja foi trocado, e o irmão foi conversar com o pastor novo que chegou. Aí o pastor novo entendeu o que o irmão estava dizendo, o que o irmão queria dizer. Ele falou: não é que é assim mesmo que o outro pastor me falou. O que acontece é que nós se acostumamos com a situação do dia a dia da vida, mas você está certo. Então as coisas não acontecem de um dia para outro. Me faz lembrar que esta semana eu fui no Donizete, ali no Vila Mara, e descendo aqui para São Miguel, como atravessando o rio, ele olha para mim e diz: mas pastor João, que mau cheiro é esse? Eu falei para ele: nós estamos sentindo mau cheiro porque nós não somos daqui, porque nós estamos passando aqui. Se não estão entendendo? Então quem mora no lugar se acostuma com o mau cheiro, se acostuma com as coisas ruins. Mas quem está de fora, que vai passando, ele começa a sentir ânsia de fora: mas que coisa ruim é essa? Que mau cheiro é esse? Mas que mora num bairro, que mora num lugar, que convive com o ambiente, que está ali todo dia, se torna para eles normal. Esse é o grande perigo no meio da igreja brasileira. A igreja brasileira se acha dono da verdade. A igreja brasileira fala mais dos pentecostais. Pentecostais são donos do céu, não é verdade? Se acha-se dono da verdade, e não é assim. Muitas vezes as coisas vão acontecendo porque logo em seguida elas já se acostumaram com o sistema. E o sistema do mundo, como nós somos brasileiros, falar do nosso país, o sistema do país, o sistema da nossa nação, se nós não tivermos cuidado, nós vamos se acostumando com o sistema. E tudo tá bom demais. E tudo tá bom demais. Não, não tá bom não. Nós somos cristãos. Nós somos salvos. Nós somos a igreja de Deus, que no grego quer dizer tirado de dentro para fora. Nós fomos tirados de dentro do mundo para fora do mundo. Nós não pertencemos mais a este mundo. O versículo 14: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escrevo isso e diz: amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus aqui não quer dizer que Jesus foi criado. O princípio da criação aqui no original quer dizer que ele é a origem da criação, porque tudo que foi feito não se fez. A Bíblia Sagrada de Deus diz: façamos. Deus não estava só, Jesus estava junto, a Trindade estava junto. Observe que no versículo 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem és tomara que for frio ou quente. Repita por mim: Laodiceia era a cara da cidade. Era gente de uma cidade. Gente de uma cidade. Era muito rica a cidade de Laodiceia. Laodiceia era rica em odontologista. Colírio para a visão era em primeiro lugar. Aí Jesus vai dizer mais na frente que ela precisava do colírio espiritual. Laodiceia era a cidade dos banqueiros, tinha tudo, se orgulhava demais. Laodiceia foi destruída por algumas vezes e ela não precisava de ajuda para se restabelecer, de tão rica que ela era. E ser rico não é pecado. Ser rico, isso não é pecado. Não, o pecado é o amor à riqueza, o pecado é o amor ao dinheiro. Ser rico não é pecado. Oxalá que você fosse rico, mas porém não abrisse mão de Jesus.
não fizesse nem Laodiceia. Mas a Bíblia Sagrada, nós vamos estudando a Bíblia Sagrada. Veja que no versículo 14, Jesus aparece como amém. O amém é uma palavra de confirmação. O amém aqui no original quer dizer uma palavra de louvor e de exaltação. É uma palavra que, essa amém aqui, que está na responsabilidade de Jesus, que somente Ele cabe esta palavra. Porque este amém aqui é que pode lhe dar a autoridade de Ele fazer promessa, como Ele fez para a igreja de Laodiceia. E que me chama a atenção, quando eu leio esse texto sagrado, que eu vou para Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, ele começa a falar a respeito da igreja de Laodiceia, e ele começa a dizer que muito ele combateu por Laodiceia. Ele já havia visto que, mesmo que nós, vocês não viram o meu rosto, no capítulo 2 de Colossenses, mesmo que vocês não viram o meu rosto, mas muito combati por vós. E ele fala, e que haja em vossos corações, no capítulo 2, que haja em vossos corações muita paz e muita esperança. Aí Paulo fala no segundo ponto, e que haja entre vós muitos irmãos que se unam em caridade. Aí o terceiro ponto aí de Colossenses capítulo 2, e que haja entre vós muito entendimento e sabedoria da plenitude de Deus, e que em vós também haja o entendimento do Espírito do Senhor na vossa vida. Paulo já profetizava acerca de Laodiceia. No capítulo 4, Paulo ele manda saudar a igreja de Laodiceia, capítulo 4 de Colossenses. Veja a preocupação de Paulo. De longe ele já via a situação de Laodiceia e já se preocupava com ela. Mas haja visto que a Bíblia diz: assim porque és morno e não és frio nem quente, o que aconteceu? Vomitar-te. Veja a situação, nada começa de uma vez. Nada começa de uma vez. Na grande carreira da Grécia, o que era que acontecia na grande carreira da Grécia? Os corredores que iam disputar a corrida, aquele que apostava no seu corredor, ele amava uma estratégia para que o seu corredor ganhasse. Ele, sabendo que o seu corredor poderia ser impossibilitado de vencer aquela corrida, em ponto estratégico, eles colocavam várias pérolas, vários bens, mas o seu corredor já sabia que era combinado aquilo. Ao outro corredor, quando vinha em toda velocidade, passava o outro corredor no caminho, via aquelas pérolas, ele abaixava-se para pegar aquelas pérolas. Na proporção que ele abaixava para pegar as pérolas, ele perdia o seu pico de corrida, e o outro vinha, passava e ganhava a corrida. Amado, a vida cristã é uma vida de corrida espiritual. A vida cristã é uma vida de corrida espiritual. A Bíblia diz que corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós temos que correr com paciência, porque nesses últimos dias o adversário da nossa alma tem jogado pérolas, algo para que você pare na caminhada. Amado, a Bíblia diz: e olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E olhando para Jesus, você não pode olhar para trás, não pode se acostumar com o sistema, porque senão nós vamos acontecer como Laodiceia, uma igreja morna. Laodiceia quer dizer a igreja que faz justiça ao povo. Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Se você fala um paralelo de Filadélfia e Laodiceia, você vai dizer: Laodiceia é uma igreja que tinha tudo que não presta, e Filadélfia é uma igreja que tinha tudo de bom. Mas se nós analisarmos para os dias atuais que nós estamos vivendo, nós somos Laodiceia ou nós somos Filadélfia? Você pensa, reflita com você mesmo.
com tudo que o mundo oferece, com tudo que o sistema oferece? Você concorda com tudo que ele diz? Ou você não concorda com tudo que ele diz? É aí que nós temos que parar e pensar. O que o texto diz? Assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Mas não era isso que Deus queria para a igreja de Laodiceia. Laodiceia precisava de retomar ou tomar uma atitude e continuar no fervor espiritual, buscando a Deus. Mas Laodiceia tinha deixado tudo isso. Por que Laodiceia tinha deixado tudo isso? Tudo estava bom para Laodiceia. Dinheiro, para que orar? Dinheiro, para que dar ouvido ao voz de Deus? Bem materiais, mas para que se preocupar com o meu próximo? Se tudo está bem, se tudo está bem. Mas meu amado, queridos irmãos, vou adiantar aqui que as coisas passam muito rápido. Mas quando nós chegamos no versículo 19, nós começamos a aprender que Deus não abre mão. Mesmo Laodiceia não buscando a Deus, mesmo Laodiceia não sendo aquela igreja de oração, mesmo Laodiceia desagradando a Deus, no versículo 19, antes de chegar no versículo 20, você começa a observar que Deus não abria mão de Laodiceia. Deus está provando, mostrando que ele é diferente do ser humano. O ser humano, mais ou menos pentecostal, se uma pessoa errar, cometeu erro, acabou-se. Se ele ficar 100 anos naquela igreja, se ele conseguir viver isso, sempre vai ter alguém que vai apontar para o rosto dele e vai dizer: se lembra, tu hoje é santinho, tu hoje está pegando, mas tu caíste. Deus está provando, mostrando que ele não está olhando para a falhabilidade da igreja de Laodiceia. Ele, no versículo 19, ele oferece uma oportunidade para que ela se arrependa. Você observa aqui no versículo 19, ele diz assim: e eu repreendo e castigo todos quanto. Meu Deus. Oh, aleluia. Lá cresce, clama, aleluia. Oh, aleluia, como Deus é tremendo. E por que tem muitos que dizem que Laodiceia é uma igreja desgraçada? Ela não, de maneira nenhuma. Ela tinha sua falhabilidade, como eu e você também temos. Ela tem os seus erros, como nós também temos. Mas o perigo, amado, não é errar, é permanecer no erro. Laodiceia, Deus estava dando a oportunidade para ela se arrepender. No versículo 19 diz: eu repreendo e castigo a todos quando amam. Ser, pois, zeloso, e eu te dou uma oportunidade. Se arrependa. Aleluia. Se arrependa. Se arrependa. Meu Deus, se arrependa. Mas sabe o que é que acontece? Acontece que nós somos igual o capítulo 15 do livro de São Lucas. Nós ficamos com o irmão mais velho. O irmão mais novo já gastou tudo, não tinha mais nada, desgraçado, tinha perdido tudo. Mas ele colocou um propósito no seu coração e disse: levantar-me-ei e irei meu pai. E direi: pai, peguei contra o céu e contra ti, não sou digno mais de ser recebido como teu filho. Me recebe ao menos como empregado. Mas o irmão mais velho, que era pior, que era o vigiado dentro de casa, chegou na sua casa, quando viu o barulho, ele falou: que barulho é esse que está acontecendo aqui? O empregado do seu pai olha para ele e diz: não, isso aí é seu irmão que o seu pai recebeu alegre, está dando uma festa. Ele ficou indignado, revoltado, porque o pai recebeu o seu filho. Amado, se nós não tivermos cuidado, nós vamos para o mesmo caminho. A pessoa se arrepende, a pessoa confessa, a pessoa procura o pastor, ele quer se levantar, ele quer continuar, ele quer ir para o céu, ele quer o perdão da igreja, e a igreja não tem misericórdia, mas Deus usa de misericórdia para com a igreja.
Analise. O que me responderam aqui atrás? Nada. É muito fácil. É muito fácil. Como é que vai para o inferno? É só nascer. Pronto. É só crescer. Certa vez o TJ falou na minha casa, veio falar. Eu comecei a falar do inferno e ele falou assim: então me explica, é o inferno? Você quer saber onde é o inferno? Ele disse: quero. Eu digo: o inferno fica no fim de uma vida sem Jesus Cristo. Se você quer saber onde é o inferno, morra sem Jesus. Quer saber onde é o inferno? Morra sem Jesus. Então não gasta nada, é só nascer e crescer. Agora, para ir para o céu tem que ter renúncia. Então muitas vezes aparece uma oportunidade em que você às vezes não quer abrir mão das oportunidades, mas muitas vezes nós precisamos de abrir mão, porque Jesus disse: aquele que quer vir por mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então Jesus está oferecendo uma oportunidade para a Laodiceia. Primeiro, por que ele está oferecendo a oportunidade? Para ela se arrepender. Porque o inferno não foi feito para o homem. Então por que é que ninguém vai para o inferno de maneira nenhuma? E tem pessoa que é o dono do céu, manda todo mundo para o inferno. Não! Jesus quer que se arrependa e que venha ao pleno conhecimento da verdade. Amado, Jesus, nas pregações de Jesus falou mais do inferno do que do céu. Você sabia disso? Ele falou mais do inferno do que do céu. Talvez você está se escandalizando, porque o tema é o céu, estou falando do inferno. Sabe por quê? Porque o inferno é a sua morada. Deus não quer que você vá para lá. Deus quer que nós ficamos firmes, se arrependendo. Por essa razão que ele oferece a oportunidade para a Laodiceia. Tem muitos irmãos que dizem assim, conversando comigo, os pastores vão no arrematamento da igreja, vai ser 50%, baseado que um está dormindo, um é levado, um está no campo trabalhando, eu digo: não, que 50% é esse? Você está equivocado. Se o arrematamento da igreja for 50%, Jesus perdeu, e Jesus não vai perder para o diabo de maneira nenhuma. Não, porque se for 50%, vai empatar. Se empatou, o diabo ganhou, porque ele não trouxe nada, ele não deu nada, ele não ofereceu nada, mas Jesus te deu a vida, te deu a saúde, te sustentou, você está aqui até agora, então ele não quer perder a nossa do diabo, é por essa razão que ele não abria mão de Laodiceia. Te arrepende, te arrepende, te arrepende, te arrepende. Aleluia! Glória ao Cordeiro de Deus! Deus quer que nós se arrependemos! Aleluia! Agora, vamos colocar no tema desse texto. Diga para o seu irmão: coração de pedra, nunca mais. Porque a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 3, versículo 29, que a palavra de Deus é martelo que ele usa bem. Então, coração de pedra nunca mais. Por que, pastor Gilvan? Porque ele está batendo na sua porta nesta noite. Ele tem uma oportunidade para se arrepender, e agora ele diz: eis que estou na porta e bato. 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 Glória! Sabe o segredo que a igreja de Laodiceia não conhecia? Sabe o segredo que a igreja de Laodiceia não conhecia? O primeiro segredo que a Laodiceia não conhecia era o segredo da morada. De maneira nenhuma ela conhecia. Se Jesus estava batendo na porta da igreja de Laodiceia, é porque ele queria entrar. E ele queria entrar na igreja de Laodiceia, mas Laodiceia não conhecia o segredo da morada. E por não conhecer o segredo da morada, Laodiceia endurecia o seu coração. Porque Jesus, se tem uma coisa que Jesus gosta, é de morar em residência. Mas pastor João, mas a Bíblia diz que ele não tinha morado assim. Mas como olho na Bíblia Sagrada, no livro de João, no capítulo 14, o que ele diz
disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, que na casa do meu pai há muitas. E se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar e virei outra vez, levarei para vós para mim mesmo, para que aonde eu esteja vós também comigo. Agora pergunta à igreja: aonde é que Jesus está? Querido Deus, Aonde é que Jesus está, santo? Me responda. Aonde é que ele está? No céu, santo, por favor, no céu. Então, o céu é a morada de Deus. Mas entenda, só existem 3 moradas que Jesus habita. Repita por mim: só existem 3 moradas que Jesus habita. A primeira é no céu. Ele habita no céu, ele mora no céu, ele vive no céu, ele vê no céu. Mas como você provar isso? Diz a Bíblia Sagrada no livro de Atos Apóstolos, capítulo 1, o versículo 10 e o versículo 11. Após 40 dias que Jesus tinha ressuscitado, diz a Bíblia que ele foi assunto ao céu. Vai-se embora. Os discípulos perplexos, daram a palavra de origem grega, que isso é evidente em saída, eles ficam perplexos olhando. E o mestre vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. O mestre está subindo. Ele perplexo porque ele estava com ele. E de repente todos farão se colocam do lado dele, lembrando, diz: Farão Galileu, porque está aí para cima olhar. Este mesmo, que você abraçou a fé, que você aceitou, que você glorifica, que você diz que é grande, que você diz que é patrícia, que você diz que é puta, que você diz que é renova, que você diz que ressuscita. É esse mesmo, ele há de voltar, ele há de voltar, ele há de voltar, ele há de voltar, ele há de voltar. Jesus mora no céu. É a primeira morada que Jesus mora. Repita para mim: Jesus mora no céu. E Laodiceia não conhecia Deus. A segunda morada que ele mora na palavra, ele mora na Bíblia, ele mora na Bíblia. Diz a Bíblia Sagrada no livro de João, no capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo tomou forma humana e habitou entre nós com a glória do unigênito do Filho de Deus. Esta palavra verbo no original quer dizer a palavra, no princípio a palavra estava com Deus, e a palavra tomou forma humana e habitou entre nós com a glória do unigênito do Filho de Deus. Repita para mim: Deus mora também na palavra. Deus mora. A igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia não conhecia Cristo, porque Deus morava na palavra, Deus mora na palavra, Jesus mora na palavra. E se você olhar na Bíblia Sagrada, aleluia, é uma grande probabilidade que ele mora na palavra, porque se você olhar no livro de Gênesis, ele é o princípio de todas as coisas, porque se ele, tudo que foi feito, se ele nada foi feito, porque o que é que a Bíblia diz no livro de Gênesis? No princípio criou Deus o céu e a terra se forma vazia, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Então no livro de Gênesis, ele habita no livro de Gênesis, é o princípio de todas as coisas, porque se ele não tivesse no livro de Gênesis, como era que nós tínhamos conhecimento do princípio de todas as coisas? Então ele mora na palavra. Se ele não tivesse no livro de Êxodo, como era que nós tínhamos confirmação do Cordeiro Pascual? No livro de Êxodo, se ele não morasse no livro de Levítico, como era que nós tínhamos a confirmação do sacrifício expiatório, no livro de Número, como era que nós tínhamos a esperança da raça ferida? Se ele não morasse, aleluia, no livro de Deuteronômio, como era que nós tínhamos a confirmação do profeta mais poderoso do que Moisés? Ele mora na palavra. Se ele não morasse, aleluia, no livro de Josué, como era que nós tínhamos a confirmação do capitão do exército do Senhor? Se ele não morasse no livro de Juízes, como era que nós tínhamos a convicção do juízo perfeito? Se ele não morasse no livro de Ruth, como era que nós tínhamos a confirmação do parente divino? Ele mora na palavra, ele mora na palavra. Se ele não morasse primeiro em 2 Samuel, como era que nós tínhamos a confirmação, aleluia, daquele que é o sustentador? Se ele não morasse primeiro em 2 Reis, como era que nós tínhamos a confirmação daquele que foi o rei prometido? Se ele não morasse primeiro em 2 Crônicas, como era que nós tínhamos a confirmação que quando nós se humilha e que nós desce, ele responde a nossa oração? Ele mora na palavra, ele mora na palavra. Se ele não morasse no livro de Êxodo, como era que ficava a confirmação da revelação do grande escrito do livro que era Êxodo, quando ele leu a palavra e o povo dizia para confirmar
do versículo 14, que ele era homem, quando ele começou a ler a palavra, e o povo começaram a ouvir a palavra, e foi ouvindo, foi ouvindo, foi ouvindo, e foi ouvindo, e foi até a alva do dia, e o povo começaram a palavra, começaram a entrar na vida dele, e eles começaram a se arrepender, e quando eles começaram a se arrepender, eles começaram a concordar com a palavra, e ele dizia: amém, 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 amém. Quando nós reconhecemos a nossa falhabilidade, nós concordamos com a palavra, diga amém. Mas se ele não tivesse num livro de Neemias, como era que ficaria a igreja sobre aquele que é o grande construtor, aleluia? Se ele não tivesse no livro de Esther, como ficaria a igreja se aquele que é o socorro bem presente? Se ele não tivesse no livro de Salmo, que o Salmo 91, aleluia, da nossa sombra, que o Salmo 23 é o nosso pastor, que o Salmo 46 é o nosso socorro bem presente nas horas da angústia. Oh, palavra vossa, ele mora na palavra. Mas a igreja não me segue, não conhecia, aleluia, esse mistério, mas ele mora na palavra. Mas se ele não morasse no velho, como fica a igreja sem a sabedoria de Deus? Se ele morasse em Eclesiastes, como ficaria a igreja? Aleluia, que ele é aquele que fortalece a juventude. Se ele não morasse em Cantares de Salomão, como é que ficaria a igreja se o seu amado? Porque ele é o nosso amado, aleluia, ele mora na palavra. Olha para o seu irmão e diga para ele: não é inovação, ele mora na palavra. 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 Bendito Deus. Glória a Deus. Mas se ele não morasse no livro de Isaías, como ficaria a igreja? Com a promessa que Isaías disse, que foi que Isaías disse. Isaías teve uma visão, Isaías viu Jesus crucificado. Isaías disse, e olhando para ele, beleza alguma não podia ver. Eu dando um ensinamento uma vez, perguntei, no meio da igreja eu perguntei: Jesus era bonito ou Jesus era feio? Aí um dos obreiros se levantou e Jesus era feio. Por quê? Porque o profeta Isaías disse que olhando para ele, nenhuma beleza podia ver. Não, meu filho, o profeta Isaías viu ele crucificado. O profeta Isaías viu ele todo ensanguentado. O profeta Isaías viu ele todo bofeteado. Porque o sacerdote tinha que ser bonito, tinha que ser perfeito. O sacerdote não podia ter defeito no corpo. Eu não servia porque eu tenho um lixado. O sacerdote não podia ter um lixado, tinha que ser perfeito. Então Jesus, ele era lindo, ele é lindo. Ele mora na palavra. Diga amém. Aleluia, aleluia. Mas se ele não morasse no livro de Jeremias, como ficaria a igreja sem profeta da lágrima? Se ele não morasse no livro de lamentação, como ficaria a igreja sem esperança verdadeira? Diga amém por isso. Mas se ele não tivesse no meio dos profetas menores, que vai do Daniel ou Malaquias, como ficariam os profetas menores se o sustento do Senhor nas horas da adversidade? Sabe por que você está aqui? Porque Ele te sustenta nas horas das adversidades. Mas se ele não morasse no livro de Mateus, como ficaria a igreja? Se o Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Se ele não morasse no livro de São Marcos, como ficaria a igreja sem o servo sofredor? Se ele não morasse no livro de São Lucas, como ficaria, aleluia, a igreja com aquele que é o verdadeiro evangelista? E se ele não morasse no livro de João, como ficaria a igreja sem aquele que é o divino? Se ele não morasse no livro de Atos dos Apóstolos, como ficaria a igreja com aquele que promete e cumpre as promessas do derramamento do Espírito Santo? Mas se ele não morasse nas epístolas, a
padres de cabeça. Não, mas ele ora nas epístolas por essa razão, que ele é a cabeça da igreja. Aleluia! E se ele não tivesse no livro de Apocalipse, nós não teríamos convicção que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que veio para arreglar. A igreja de Laodiceia não conhecia isso, mas a terceira morada que a igreja de Laodiceia não conhecia era ela mesma. É você, são nós. A Bíblia Sagrada diz no livro de João, no capítulo 14, o versículo 22, fizeram uma pergunta para Jesus. No versículo 23, Jesus responde a pergunta e disse: pode me amar, e amar a minha palavra, e amar meu Pai, nós iremos para Ele, e viremos para Ele, e faremos nele. E faremos nele, e faremos nele, e faremos nele. O apóstolo Paulo disse que foi o seu tempo de Deus, e morada, e morada, e morada do Espírito Santo. Você é morada. A igreja de Laodiceia não conhecia isso. Você é morada, você é morada, você é morada. Então ele veio e queria morar com Laodiceia, mas Laodiceia não abria a porta. Paramos e façamos uma reflexão. Será que estamos assim? Será que estamos acostumados demais com um canto muito bonito? Isso não quer dizer nada. Mas eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu sou formado, isso também não quer dizer nada. Eu conheço um homem que já leu a Bíblia 400 vezes. E ele para ouvir uma criança. Conhecer muito, isso não quer dizer nada. Laodiceia também conhecia, mas não tirava pedra, não abria a porta. Oh Jesus Cristo, nós precisamos de abrir a porta. O segundo segredo que Laodiceia conhecia era o segredo da voz. Eu quero que você entenda que a igreja ela apresenta no sentido universal, a igreja ela apresenta no sentido local, mas também a igreja apresenta no sentido coletivo. Se você ler o texto sagrado aqui que nós lemos nesta noite, Jesus está dizendo: eis, esta palavra é eis, quer dizer atenção, eu estou batendo na porta. Aí ele diz: se alguém, Glória a Deus. sentido coletivo, se alguém, porque no sentido coletivo, a salvação ela é individual. A salvação ela é individual. Ele está batendo se alguém ouvir a minha voz. A igreja de Laodiceia não conhecia a voz do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Às vezes, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, quando a pessoa não conhece a voz de outra pessoa, ela não abre a porta porque ela não sabe quem é que está lhe chamando. E se nós tomar esse caminho, nós vamos desconhecer a voz do Senhor. Quando o Senhor estiver falando no meio da igreja, ou que seja através do canto ou através, aleluia, de uma mensagem profética, através da sua palavra, nós vamos estar conversando no meio da igreja, mastigando de igreja, nós não vamos estar dando ouvido à palavra de Deus. Aqui eu sei que não acontece isso, mas na igreja que eu, pastor, às vezes acontece, na hora da mensagem está mastigando de igreja. Mas quando você conhece a voz de Deus, por que eu digo isso? Porque Samuel, ele não conhecia a voz de Deus. Deus chamou Samuel, Samuel. E foi o que aconteceu? Samuel chegou lá para ele: oi, meu senhor, o senhor está me chamando? Não, não estou te chamando. Não estou te chamando. Aí Samuel foi fazer o quê? Foi dormindo. Aí a voz chama: Samuel, Samuel. Samuel chega lá: oi, meu senhor, o senhor está me chamando? Não. Olha, Samuel, quando esta voz te chamar, olha para cá, Samuel. Quando esta voz te chamar, diga: fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Que teu servo ouve. Aí Samuel vai, se deita e dorme.
Aí a voz: Samuel, Samuel. Aí Samuel se levanta e diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Só abre a porta quem conhece a voz. E Laodiceia, ela desconhecia a voz. Veja, mas Jesus estava dando a oportunidade. Jesus está dando a oportunidade para você. Muitas vezes, amado, nós não abrimos a porta. Mas teve um homem na Bíblia que não precisou de muita coisa, chamado Zaqueu. Jesus, quando bateu na porta, ele disse: entra, se eu defraudei de alguém, eu darei 4 vezes mais. Jesus disse: hoje chegou a salvação, é essa? É essa? É essa? Eu quero que você entenda a mensagem. Deus quer que nós abrimos a porta. Aleluia, não é para a igreja de Laodiceia que eu estou pregando. Eu estou pregando hoje para a igreja brasileira, que está localizada aqui em Nome Bela Vista, pastoreada pelo pastor João Danta. Aleluia, que nós possamos estar atentos à voz de Deus, que nós possamos reconhecer aquilo que Deus quer que nós façamos, aquilo que Deus quer que nós realizamos, porque Ele está falando conosco. A Bíblia Sagrada diz, no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus. Um dia vai declaração a outro dia, sem sabedoria, sem conhecimento, mas eles ouvem a sua voz. Ele ouve a sua voz. Coração de pedra. Hebreus diz, Hebreus capítulo 3, versículo 7. Portanto, quando diz o Espírito Santo, se hoje ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. No versículo 8, como foi no dia da tentação no deserto, eles endureceram o coração, preferindo não entrar na terra prometida, mas murmurava, era murmurador. Presta atenção, santo, por gentileza. O que Deus quer é que nós reconhecemos a sua voz, porque Ele quer entrar na nossa casa. Eu me digo assim: entra na minha casa, entra na minha vida. É muito mais do que isso que Ele quer fazer. É muito mais do que isso que Ele quer fazer na sua vida. É muito mais do que isso que Ele quer fazer. Não é só entrar na minha casa, na minha vida. Ele quer fazer muito mais que isso. Mas para Ele entrar na sua casa, você tem que abrir a porta. Você tem que abrir a porta, porque Ele está batendo. Esse que entrou a porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz, tem alguém nessa noite que pode escutar a voz do Senhor? Tem alguém nessa noite que pode escutar a voz do Senhor? Tem alguém nessa noite que pode escutar a voz do Senhor? Tem alguém nessa noite? Terá que Deus na próxima casa. Oh, aleluia. Porque Ele está batendo na porta. Segundo, terceiro segredo que a igreja de Filadélfia não conhecia, a igreja de Laodiceia não conhecia, corrigindo, a igreja de Laodiceia não conhecia, era o batido da porta. Você não bate na porta de pessoa desconhecida. Se você tiver, olhe para cá, preste atenção. Se você estiver passando por uma necessidade, você vai bater na porta de alguém que conhece. Quando aquela mulher que seu marido tinha morrido e ela tinha perdido tudo, o profeta disse, quando ela procurou o profeta: vai, pede vaso emprestado, um pouco mais, hein? E ela saiu batendo na porta. Ela saiu batendo na porta das pessoas que ela sabia que poderia atendê-la e socorrer. Quando você precisa de socorro, você vai bater na porta daquele que te conhece. O quarto segredo que a igreja de Laodiceia não conhecia era o segredo da ceia. Oh, Espírito Santo. O segredo da ceia. Se Jesus está dizendo para Laodiceia: se abrir a porta, eu quero cear com você.
bom, mas Jesus disse: olha, não sabe tu que é cega, que é miserável, mas ele queria entrar, aleluia, na casa, aleluia, porque ele queria, estava dando oportunidade. E muitas vezes nós não damos oportunidade, muitas vezes nós retrocedemos e dizemos não, mas ele não abre mão de você, mesmo você se rastejando, mesmo você dizendo que quem tem vontade de parar, mesmo você dizendo eu estou querendo desistir, mesmo você dizendo a cruz é pesada, não, a cruz não é pesada, mesmo você dizendo está muito difícil, ele está dizendo eu não abro mão de você, eu continuo batendo na porta, eu continuo batendo na porta, eu continuo batendo na porta. Então ele quer cegar com você, ele não quer que você fique uma vida, aleluia, espiritual, raquítica, não, porque ele não te quer frio, também não te quer morno, ele quer te dar nesta noite, nesta santa ceia, um renovo espiritual, e nesta noite, quebra este vaso de alabastro, derrame nos pés dele, porque ele vai te abençoar. A ceia é comunhão, ceia é lugar de intimidade, e ele quer te dar nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Porque estamos na Odisseia ou estamos em Filadélfia? O que somos? Glória a Deus. O que somos? O que nós somos está batendo na porta. A Odisseia não conhecia o mistério da ceia. Só que tinha um segredo também que a Odisseia não conhecia. Era o segredo da promessa. Ele é aquele que tem a autoridade de fazer a promessa. Por que ele tem a autoridade de fazer a promessa? Porque no versículo 14 ele disse que ele era o amém. Então por que ele tem o poder de fazer a promessa? Porque ele é aquele que tem a autoridade de cumprir a promessa. Mas por que ele tem a autoridade de fazer a promessa? Porque só ele pode fazer esta promessa. Então ele tem autoridade, pastores, para ele fazer esta promessa, porque só ele pode cumprir a promessa. E se nós não reconhecemos isso, que ele pode cumprir a promessa, nós não vamos ser vencedores. Porque observe que o paralelo entre Laodiceia e a igreja de Filadélfia, que disse que era a melhor igreja, lógico. E Laodiceia é uma igreja que não era tão boa, mas ele fez uma promessa para Laodiceia que ele não fez para nenhuma das outras 6 igrejas. Ele fez uma promessa para a igreja de Laodiceia que ele não fez para as outras igrejas. Para mim, foi uma das maiores promessas. Quando ele diz abre a porta, ele está dando oportunidade para que aqueles que abrem a porta sejam vencedores. E se aquele que abriu a porta for vencedor, o que é que ele diz? No versículo 21. Mas o que vencer, mas ao que vencer, dá-lhe a oportunidade que assente comigo aonde? No trono. Que assente comigo no trono. E eu peço que você coloque sobre o vosso pé comigo. Vem cá, Santos. Eu louvar a Deus quando eu olho com vocês. Glória a Deus. Aleluia. Eu não posso fazer com vocês pelas pessoas
que estar aqui, que não é evangélica, eu não posso abrir a porta para aquele jeito na sua vida, mas você também pode. Para nós que somos cristãos, eu não posso fazer nada por você, mas Jesus, Ele, e você tem convicção que Ele está aqui, que Ele está batendo na porta? Oh, aleluia! Meu Deus, sinta a presença dEle neste lugar. Glória ao Deus.
fala com o homem, simbolicamente batendo a porta, querendo uma oportunidade. E o escritor aos Hebreus disse: hoje ouvi a voz de Deus, não endureça seu coração. Gostaria de saber se tem alguém nessa noite tão crente no nosso meio, que ouviu essa palavra, o Espírito Santo tocou o seu coração e você quer entregar a sua vida para Jesus. Como que faz isso? É só você levantar a sua mão assim, como sinal de aceitação para nós conhecer e orar por você, para que Deus perdoe os seus pecados. Nós vemos nessa noite que a misericórdia é tão grande que para a igreja que Jesus falou com mais pureza, Ele fez a maior promessa: se vencer, se deixar o pecado, vai ser aceitado dele no trono. Imagine Filadélfia, uma igreja que não conversa, só porque a porta aberta, né? Então, conversando com o crente de Filadélfia, é todo orgulhoso. Deus falou que fez uma promessa de a gente vencer, nós vamos ficar com coluna do templo de Deus. Aí o Filadélfia disse: para você fez uma promessa para nossa vida, porque a gente vai sentar com ele no mundo. Essa é misericórdia, é muita misericórdia, e essa misericórdia te alcança nessa noite. Tem alguém que está afastado, quer renunciar, não crente ainda, não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém? Manifeste sua mão para me conhecer, orar por você. Não tem, se não tem, Deus abençoe. Irmãos, amanhã nós estamos iniciando um novo trimestre da escola dominical, o último trimestre, e nós contamos com a participação de todos os irmãos. Não foi possível entregar a revista antes, o irmão Paulo vai estar ali na frente com as revistas para quem não pegou. Os professores já pegaram a revista, ele vai ministrar amanhã, durante a semana, mas ele vai estar ali, você pode levar a revista hoje, vai estar ali na frente do Rio Paulo. Deus abençoe os irmãos aí de Santo Simão, a nossa saudação ao pastor, que hoje está pegando lá no Bom Sucesso, né? Deus abençoe a nossa saudação lá, aos irmãos, prazer em tê-los aqui. Deus abençoe os irmãos, que nos atendiam. Abençoe o pastor Léo, depois uma outra oportunidade aí para nós também, para ser um prazer, né? Fernando, né? Vem uma hora aqui, ó, cadê os líderes de mocidade? Qual se querem? Cadê os líderes? Não, na nossa igreja, O evangelista lá, ó. O evangelista lá é líder da nossa mocidade, né? É o Renato e o Augusto, e tem mais um aí, né? E o outro ali, ó. Pregador está ali, ó. Santos Monte. Fernando, na universidade, pode convidar a moça aí. Moça é gente boa, humilde e cheia da graça. Glórias. Irmãos, amanhã também nós temos encerramento de festa. À noite, amanhã nós recebemos o pastor Elias. O Elias, deixa eu ver aqui, porque tem vários Elias. Elias Soares. A última vez que ele veio aqui foi uma coisa extraordinária. Então nós esperamos contar. Hoje nós estamos com ausência de muita gente ali no local, numa festividade. Eu estranho os irmãos estar ausente, mas eu acredito que amanhã nós teremos o culto da nossa igreja e contamos com a participação dos irmãos. Vamos colocar em pé, agradecer a Deus. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua vida. No 7, Deus abençoe também, está dizendo aqui, e todos os demais irmãos. Vamos orar para encerrar. Eu vou convidar aqui o irmão Leandro, nosso presidente, aqui para orar para encerrar. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor, palavra meu Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por esse Pai, por esse conversa.
Então, cuidado. Amém? Amém. A graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja hoje para todos. Eu vou dizer amém? Amém.